Damos início a mais um programa Anatomia do Poder e hoje teremos como convidado especial o professor Renato Silveira, professor da Universidade de São Paulo de Direito Penal e presidindo no momento o Instituto dos Advogados de São Paulo, foi fundado em 1874, vale dizer, a mais velha instituição de direito de São Paulo e a casa por excelência do jurista. Se a ordem é a casa do advogado, o Instituto dos Advogados é a casa do jurista. Do Instituto dos Advogados saiu a Ordem dos Advogados. E durante muito tempo chamava-se o Instituto, a Ordem dos Advogados, o Instituto dos Advogados. Isso em 32, quando a Ordem realmente apareceu no cenário brasileiro. E aí houve a divisão. Praticamente, os advogados ficaram no Conselho da Ordem e aqueles advogados, que além de advogados se transformaram em juristas, professores, eles passaram a ingressar e integrar o Instituto. E o professor Renato Silveira é o atual presidente dessa instituição, fundada em 1874 e que está com pleno vigor no ano de 2020. Meu prezado Renato Silveira, é uma grande alegria recebê-lo no nosso programa e já começo lhe colocando uma questão. Como está vendo no momento o relacionamento, que sempre foi no passado um relacionamento tranquilo, adequado, em Poder Judiciário, Ministério Público e Advocacia, nesse momento de pandemia e mais do que isso, de que forma as três instituições estão procurando conviver quando se fala num certo ativismo judicial por parte do Poder Judiciário e num protagonismo de uma instituição que tem o mesmo parâmetro constitucional. Não é poder, mas é uma função essencial à administração da Justiça, que é o Ministério Público, não maior nem menor que a advocacia, mas que também, em função de toda essa reformulação que estamos sentindo, tem se apresentado como se poder fosse. Gostaria da opinião do presidente da maior instituto de advogados do Brasil, que é o Instituto de São Paulo. Meu querido professor Ives, eu queria, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação de poder voltar aqui, voltar, na verdade, virtualmente a estar consigo, mas, só para deixar claro a todos, já estive outras tantas vezes com o professor Ives, é um prazer pessoal, intelectual, de coração, que sempre se faz presente. E o professor Ives faz uma menção tão carinhosa ao nosso IASP, ao nosso Instituto dos Advogados de São Paulo, que devo eu fazer um pequeno aposto à sua colocação. Uma das grandes alegrias de minha parte ao desempenhar as funções de presidente, momentaneamente desempenhar essas funções de presidente, é poder dar seguimento ao trabalho que o professor Ives de forma tão impactante já fez ao longo de tantos anos. Não é sem razão que o professor Ives ainda hoje guarda o papel de presidente do Conselho de Ex-Presidentes do Instituto. Não é? Ele, se alguém aqui de fato faz merecer todas as glórias em relação ao Instituto, é o professor Ives. Eu aqui estou meramente de passagem. Só gostaria de dizer, eu estava nesse período de pandemia, professor, estudando, relendo, revisitando alguns pontos do Instituto e de fato o que o senhor menciona é absolutamente verdadeiro. Eu dou só a lembrar que neste ano de 20, onde se comemoraria o centenário da histórica turma da Faculdade de Direito de 1920, que teve como seu paraninfo Rui Barbosa com a oração aos moços, eu depois lhe envio um texto e um estudo que fiz, aonde fica
bastante evidenciado a participação do Instituto, do IASP, na consagração da oração aos moços. Então, enfim, temos uma longa história de instituto pré-ordem dos advogados, história de institutos da ordem dos advogados, história do instituto formando a própria ordem dos advogados, que é muito rica e encantadora e ao longo de 146 anos continua cada vez mais presente. O senhor comenta sobre talvez o assunto mais momentoso, difícil e complexo dos últimos tempos, vale dizer, como está a se dar a relação desta grande família do Poder Judiciário, dessa grande família judiciária, a advocacia, Ministério Público, Poder Judiciário, no momento que várias gerações ao longo do século XX e XXI jamais imaginaram viver, neste momento de distanciamento social, nesse momento de isolamento tamanho. Eu me preocupo muito, professor Ives, com o que está a se dar. Eu sei que passamos aí alguns destes meses iniciais da pandemia fechados, preocupadíssimos, com uma doença que assolou a muitos, felizmente a tantos só causou uma certa preocupação, mas tivemos uma situação muito grave, como o senhor bem sabe, e no primeiro momento houve um fechamento de portas do judiciário como um todo, que gerou enorme preocupação, sem dúvida alguma. Mas desde, enfim, talvez o segundo mês de afastamento, procurei eu, juntamente com outros líderes de instituições, como a Associação dos Advogados, como a Ordem dos Advogados de São Paulo, enfim, começar a intervir junto ao Poder Judiciário, junto ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Geraldo Pinheiro Franco, junto ao TRF, junto ao MP de São Paulo, enfim, para buscar alternativas possíveis durante e pós-pandemia. O senhor veja que a impressão dada e posta é de que os poderes estão se saindo muito bem deste momento crucial que vivemos. O Poder Judiciário coloca, exalta e divulga índices de produtividade muito bons. E só posso elogiar, e já fiz os elogios pessoais aos membros do Poder Judiciário. Só que é de se lembrar que no momento de isolamento absoluto, também o trabalho rendeu um pouco mais, não é? Me preocupa se este momento de distanciamento, de isolamento, de separação física vai perdurar. Certo momento estava eu a dialogar, professor, com alguns colegas advogados criminalistas que punham e expunham a preocupação do Foro Criminal. O Foro Criminal de São Paulo, na Barra Funda, é um edifício sem janelas. É um edifício com ar-condicionado, talvez de duvidoso comprometimento. Como vai se dar, ainda que com trânsito limitado, como vai se dar o dia a dia naqueles corredores? Me preocupa bastante. O Ministério Público, por outro lado, que também tentou se guarnecer, se proteger de toda a sua forma possível e imaginável, também tem um atendimento que está sendo operacionalizado na medida do possível, mas que detém uma certa distância. Eu vejo que, ao fim e ao cabo, o jurisdicionado, a vítima, o cliente da advocacia que está ali a lidar com o trauma do dia a dia é que se vê muito prejudicado. A justiça como um todo, não obstante, eu queria ressaltar aqui, eu advogo em alguns outros países, professor, países melhores e piores que o Brasil, mas vários países da América Latina, por exemplo, que não tinham uma sofisticação internética como o Brasil,
uma sofisticação virtual de julgamentos vários virtuais, simplesmente fechou as portas. O Brasil está muito melhor do que isso. Só que me preocupa muito este distanciamento, este isolacionismo e a preocupação ou o horizonte que neste ano não melhoraremos muito. Me preocupa bastante isso. Aliás, essa preocupação sua é uma preocupação realmente que a mim também, inclusive o distanciamento na forma do contato com ministros. Por exemplo, uma sustentação oral que se faça perante um plenário de Supremo Tribunal Federal, em que a televisão, em que os ministros estão assistindo, é evidente que ela pode causar um impacto muito maior. Agora, a sustentação oral para plenários, hoje, em que se manda a gravação da sustentação oral para cada ministro examinar no seu gabinete aquela sustentação mandada junto com o memorial, é evidente que é um distanciamento que a doença veio a provocar, mas que traz, digamos, uma qualidade menor nesse contato entre advogado, Ministério Público e o Poder Judiciário, indiscutivelmente. Mas nós vamos continuar no segundo bloco a falar sobre isso e, ao mesmo tempo, sobre um momento difícil de uma boa parte de advogados que tem que trabalhar em diversos municípios e que, com essa pandemia, estão vivendo uma situação até financeira extremamente difícil. Vamos aos nossos comerciais.